Eu gostaria de convidar a igreja, mesmo assentada, a abrir a palavra do nosso Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, por gentileza. Romanos capítulo 8, eu vou ler apenas 2 versículos, os versículos 1 e 2. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, trazemos um abraço da nossa família, minha esposa Sueli e meu neto Enzo, que estão aqui comigo na noite deste dia, e também um abraço da nossa amada Igreja Presbiteriana Central, lá em Betim, no estado de Minas Gerais. Essa igreja é muito querida também para aquela amada igreja lá. Romanos 8, 1 e 2 diz assim, meus irmãos: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, eu gostaria neste momento de falar com a igreja sobre um assunto que eu penso que também é de extrema urgência e importância, que é sobre a alegria que vem da parte de Deus concedido a nós, com perdão. Tivemos um ato da liturgia aqui, um momento tão sucinto de confissão de pecado, e aproveitamos. São poucas igrejas que no ato da liturgia do seu culto tem um momento de confissão de pecado. Eu gostaria de falar sobre a alegria do perdão de Deus, meus irmãos. Vocês perceberam? O texto é bem incisivo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Viktor Frankl, um dos sobreviventes dos 4 campos de concentração nazista, um ex-prisioneiro de número 119.104, Viktor Frankl foi o pai da logoterapia, a cura através dos sentidos. Psicólogo, psiquiatra, filósofo e sobrevivente dos campos de concentração mais letais, Auschwitz e Dachau, na Alemanha, no ano de 1945. Quem conhece de história aí sabe do que eu estou falando. Frankl é o criador de um método terapêutico baseado na busca pelo sentido da vida. E é interessante que ele diz assim: a falta de uma busca bem delineada leva um dos maiores problemas contemporâneos, o vazio existencial, um buraco sem tamanho na existência do homem. E Frankl é conhecido mundialmente, meus irmãos, por um livro que é um best-seller internacionalmente. O título do livro, depois se vocês quiserem pesquisar aí na internet, é Em Busca de Sentido. Um livro que coloca o seu leitor numa condição de ânimo, de entusiasmo, de levantar o astral e de ter esperança. Você fica encantado. Contudo, relatando a situação mais horrenda que uma pessoa pode enfrentar, situação de vexame, de barbárie. Então, ele diz que encontrar um sentido para a vida não é necessário somente nas situações extremas, mas especialmente no dia a dia. Claro que eu estou citando aqui um humanista, ele está fazendo uma análise da existência humana apenas na visão horizontal. Ele chega à conclusão de que a depressão, a agressividade e o vício, seja ele na área que for, e eu lamento dizer que nós estamos vivendo uma geração dos vícios, os 3 sentidos da neurose coletiva. Ele vai dizer que o vazio existencial não apenas continua presentes, como também aumentaram a escala. É a crise existencial. Já disseram que nunca se viu tantas vidas
procurando um sentido. E nunca se viu tantas vidas perdidas em todos os sentidos. Então, o texto que eu li com a igreja neste momento nos mostra aqui algumas características de alegria, de sentido para a existência humana, para a nossa vida, que é a alegria desse perdão que Deus concede aos pecadores. Então, eu gostaria, nesse momento, de ver com vocês algumas características. Meus irmãos, nessa noite eu quero tentar destacar essas características, porque eu estou numa grande expectativa e esperança, junto com vocês aqui, de que isso possa edificar a igreja, estimular vocês e a mim também, e talvez estimular aqueles que ainda não tomaram uma decisão nesta busca do sentido real da existência humana, da sua vida, o preenchimento desse vazio existencial, se é que de fato Frankl está correto. Talvez exista alguém que ainda não experimentou essa alegria, essa certeza imensurada de perdão, e quem sabe possa vir para o caminho do Evangelho e para receber a bênção, quem sabe. Então, essa alegria e perdão que eu acabei de ler para vocês aqui é uma obra exclusiva que o Senhor Jesus realizou. Está claro no texto. Só o que nós temos aqui é o Espírito Santo se apropriando das obras de Cristo e aplicando a nós, pecadores, imputando a nós esta obra gloriosa do Senhor Jesus, que preenche, meus irmãos, este vazio, que dá sentido na nossa vida, que cura qualquer tristeza existencial na nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo já começa dizendo aí que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem é um estudioso de teologia, gosta de interpretação do texto, de contexto, sabe que o apóstolo Paulo já trabalhou essa questão no capítulo 7. Se você der uma olhadinha aí no capítulo 7, versículo 6, o apóstolo Paulo disse assim, Romanos 7, 6, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Ele deixa bem claro que já houve uma ação da parte de Deus na vida daquele que tem Cristo. Então, essa alegria do perdão que o apóstolo Paulo fala, o perdão de Deus para os pecadores, a primeira característica que eu vejo aqui é que esse perdão, meus irmãos, é imediato. O apóstolo Paulo começa com essa palavra, se você olhar aí, volta para o capítulo 8. Qual é a palavra? Agora. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu não sou simpático por uma certa ideia de um evangelho futurista. Eu não tenho simpatia por um evangelho futurista. Ah, pastor, é para depois da morte. Você vai viver aqui neste mundo, vai enfrentar os percalços desses caminhos postos no maligno, e depois, quando você morrer, que o seu corpo for para o cemitério, a sua alma vai subir, você vai estar lá na glória com o Senhor Jesus, no paraíso. Meus irmãos, que a nossa alma vai para o Senhor Jesus depois da morte, a Bíblia nos ensina, isso é claro nas Escrituras, mas eu fico perguntando, por que esperar a morte para começar a desfrutar dos benefícios do Evangelho? Por que esperar o repouso eterno? Se fosse o único jeito, paciência, a gente não teria que discutir. Mas eu penso que não é, meus irmãos, não é. Nós já podemos sim desfrutar desde já das belezas, das bênçãos do Evangelho, dos benefícios que o Evangelho traz. Já podemos hoje, já agora, antegozar esta alegria que o céu nos aguarda. Não precisamos esperar ir para lá.
e experimentar esta alegria. Agora, pois, já nenhuma condenação há. Meus irmãos, é bênção imediata. É um presente da parte de Deus, é um perdão que nos vem logo. É algo que acontece na vida daquele que recebe esta bênção. A nossa salvação é imediata mesmo, claro. Se você quiser pegar a questão teológica aqui, nós estamos falando de um ato soberano da parte do Senhor, a justificação, quando Deus nos declara justo diante dEle pela obra de Cristo. Mas, meus irmãos, não para só na justificação. A santificação nos leva a gozar deste ato maravilhoso da parte do Senhor. Você deve lembrar que num dado momento, na cruz, agonizando, os zombadores passando e desafiando ele a descer da cruz. Olha, você não salvou tantas pessoas, por que não te salva a ti mesmo e desce daí? E diz as Escrituras que até mesmo aqueles que foram crucificados ao lado dele também zombavam, mas num dado momento, alguma coisa aconteceu com ele naquele momento, meus irmãos, e ele muda o discurso. Ele diz assim: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lucas 23, 42 nos informa isso. Lucas 23, 43 nos dá a resposta do Senhor Jesus para aquele pedido daquele homem pregado naquele madeiro. E a resposta do Senhor Jesus foi: em verdade te digo que hoje estarás comigo. Hoje. Não é... Vou pensar, quem sabe, as coisas vão acontecer, esse mundo é mau, daqui a pouco você vai morrer mesmo. Pode ser que você esteja. Não, já estarás comigo. Meus irmãos, o Senhor Jesus resolve as coisas assim mesmo. Eu gosto deste evangelho, de modo direto, instantâneo. E vem à mente um encontro que o Senhor Jesus teve com Zaqueu, um homem talvez da política, não sabemos direito, mas um cobrador de impostos. O Senhor Jesus, possivelmente falando de vida eterna, de salvação, de encontro com a vida diferente deste mundo. De repente, este homem levanta na casa dele, toma a palavra para... Entendi, Senhor Jesus. Entendi o que o Senhor está dizendo. E eu agora resolvo dar a metade do que eu tenho aos pobres. Meus irmãos, você dá a metade do que você tem se você não tem nada? Mas uma pessoa que tem muita coisa e dá a metade, é muita coisa. Mas ele não para aí, ele diz assim: e eu vou fazer uma análise, eu vou ver se eu defraudei alguém. Porventura, se eu defraudei, é como se ele dissesse assim: se eu defraudei 10, eu vou dar 40. Que coisa, meus irmãos. Fico imaginando os políticos que foram condenados, se tivesse uma atitude dessa, de se devolver só o que roubou, já seria bonito demais, meus irmãos. Que ninguém nos ouça falar isso aqui. Mas vocês sabem do contexto. Eu resolvo dar 4 vezes mais. Vocês lembram qual foi a palavra que o Senhor Jesus deu àquele homem? Então Jesus lhe disse, Lucas 19, versículo 9: hoje houve salvação nesta casa. Não foi assim. Não, Zaqueu, eu estou vendo a sua atitude aí, com o seu coração, a mensagem mexeu. Quem sabe, Zaqueu, daqui a um tempo, você alcance essa salvação. Não, meus irmãos, ele diz, hoje houve salvação nesta casa, já. É deste evangelho que eu gosto. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 6, versículo 2, citando Isaías 49, 8, Paulo diz assim: eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não é daqui a pouco, não, já, meus irmãos. Então a primeira característica
dos benefícios desse divino perdão que Deus nos concede, a nós pecadores, é imediato, é já, agora, pois, já nenhuma condenação há. Talvez isso daqui seja de alento para você, que sofre, que chora, que sente. Os percalços dessa vida arrancam mesmo lágrimas dos nossos olhos, os problemas nos abatem, meus irmãos, nós somos feitos de emoções. Não são poucos crentes que não conseguem suportar as aflições, e o desânimo vem, a pessoa não consegue orar, ler a Bíblia, nem congregar mais, não consegue nem suportar mais ouvir um sermão do pastor, porque alguma coisa está acontecendo no coração. Mas, meus irmãos, nós temos a parte de Deus, esta bênção imediata já, que podemos desfrutar da parte de Deus. Que alegria saber disso, meus irmãos. Aqui está a certeza da nossa salvação. Alguém pode perguntar: pastor, não seria muita prepotência, arrogância, uma pessoa dizer que ela tem certeza da salvação dela? Ah, meus irmãos, se eu não tiver certeza, se eu tiver dúvida, eu vou viver uma vida de inferno, de doença. A dúvida é um problema na nossa vida. Vocês sabem disso, os estudantes aqui sabem muito bem disso. Você vai prestar uma prova para um concurso ou para uma empresa, você vai fazer lá uma entrevista, e aí você não tem a resposta imediata, aí você fica naquela incerteza, naquela dúvida: passei ou não passei, fui aprovado ou não, vou ser chamado. É uma angústia que bate no teu coração e não deixa você quieto. Mas aí de repente vem a resposta, seja ela positiva ou negativa. Aí de repente o sujeito acalmou o coração, pronto, resolveu. Agora ele tem certeza: fui contratado, não fui contratado. Então, dúvida, meus irmãos, não é bom para o cristão. Então podemos sim ter certeza absoluta, já, agora. Mas eu queria ver com vocês aqui uma outra característica desse divino perdão. Além de ser imediato, é completo. A completude deste perdão, meus irmãos, olha de novo para o texto: agora, pois, já nenhuma condenação há, nenhuma, meus irmãos. O perdão aqui foi completo, não sobrou nada, absolutamente nada, abrangeu tudo, todo tipo de pecado, todo. É bênção suficiente para perdoar o pior pecador, uma libertação total. Esse é o nosso Deus, meus irmãos, que acabamos de cantar aqui. Quão grande é o Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses capítulo 2, versículo 14, nos dá uma informação que acalma o nosso coração. Ele nos informa que diante de Deus nós tínhamos uma dívida impagável. Por mais que você pudesse se esforçar em pagar essa dívida, não tinha como. O apóstolo Paulo nos informa que a obra que o Senhor Jesus realizou na cruz cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança. O que é que o Senhor Jesus fez? E diz Paulo que isso nos prejudicava, meus irmãos, trazia grandes problemas para a nossa vida. O Senhor Jesus removeu inteiramente, encravando na cruz. Não há mais condenação, meus irmãos, não há mais dívida, não tem como mais o Senhor Jesus cobrar de nós. Foi Ele que removeu, Ele que rasgou. A promissória estava lá, você era devedor, mas Ele rasgou, Ele cancelou. Então Ele não pode mais cobrar. Quem mandou Ele jogar fora? Agora somos livres, libertos, acabou. Nenhuma condenação há, meus irmãos, nenhuma. Você não precisa ter medo de nada. Crente não tem medo de escuro. O crente não tem medo de olho gordo. O crente não tem medo de azar. O crente não tem medo de alguém querer fazer uma maldade por você no mundo espiritual. Já nenhuma condenação há. Acabou. O autor aos Hebreus, citando Jeremias 31, no capítulo 8, versículo 12, o autor diz assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais
me lembrarei. Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa é saber que nós temos um Deus assim. É um Deus que não fica jogando na nossa cara os nossos defeitos, um Deus que não fica lembrando quem nós somos, a nossa natureza caída. É um Deus que não se lembra dos nossos pecados. Hebreus 10:17, o autor aos Hebreus diz: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. O profeta Miqueias, quando contemplou a ação graciosa, misericordiosa desse Deus, o profeta, amando de Deus para profetizar para o povo estava fadado ao fracasso, merecia condenação. O Senhor Deus chama o profeta, isso está lá em Miqueias 7, 18 e 19, e diz para ele: vai lá, se o povo entender, se arrepender, eu estou disposto a perdoar esse povo. O profeta escreve dizendo assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante de sua herança? Quem é semelhante ao Senhor? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós e pisará os pés as nossas iniquidades. E diz o profeta: e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso aqui é para lembrar, meus irmãos, que nós temos um benefício da parte de Deus. Nós temos um Deus gracioso, que traz para nós sentido para a nossa realidade. Eu quero encerrar com vocês com a última característica que esse divino perdão concede a todos nós. Eu disse que esta característica é imediata, já, agora. Eu disse que é completa, já nenhuma condenação há. E é óbvio, meus irmãos, é cristocêntrico. É somente nele. Não tem outro caminho de alegria, de satisfação, de benefício. Não há uma outra busca de sentido para a vida fora de Jesus Cristo. Vocês lembram aí o texto? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E é só nele. Você pode tentar ler o livro de Viktor Frankl, para tentar encontrar um sentido para a sua vida, usar de algumas técnicas humanas, pode até melhorar, é paliativo. Daqui a pouco o tsunami vai voltar e você não vai aguentar. Agora eu quero dizer para você que em Jesus, aí está o verdadeiro sentido da vida. Ele é o caminho para esse sentido, Ele é a vida para esse sentido, Ele é a verdade desse sentido para a vida. Cuidado com o pecado. Não se divirta com o pecado. Não se conforme com o pecado. Talvez você que está aqui nesta noite sabe do que eu estou falando. O pecado é algo tão sério na nossa vida. Na justificação, nós fomos declarados justos diante de Deus. Não há mais condenação. Deus não pode punir o pecado duas vezes. Então, o pecado não tem mais domínio sobre nossa vida. Não tem mais força, acabou. Mas na santificação, meus irmãos, é necessário, porque o pecado perdeu a sua força, mas o pecado ainda é uma realidade na nossa vida. Ele se faz presente, sem força, sem poder de condenar, mas é presente. Então a santificação é uma bênção que Deus nos concede de, junto com Ele, viver esta vida que faz sentido diante dEle, meus irmãos. Então o pecado ainda é uma realidade na nossa vida, e não brinque com o pecado. Não se divirta. O autor aos Hebreus diz que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que de perto fica nos assediando. É uma realidade. O pecado tira a alegria da existência humana.
pecado faz isso mesmo. Eu lembro de Davi, pecou, ninguém viu, a nação não descobriu, nenhum familiar, ficou quieto na dele, deu certo aquele pecado, como se diz, varreu a poeira para debaixo do tapete, e quietinho. Mas, meus irmãos, agora nós, pela informação que ele mesmo nos dá, ele informa que aquilo ali era um mal para a vida dele, ele estava perdendo o sentido, os ossos dele, na verdade, o que ele sentia era como se os ossos estivessem envelhecendo, não tinha ânimo, vigor, alegria no rosto dele sumiu, o brilho dos olhos. Quando ele confessa o pecado, depois que ele foi confrontado, ele deixa isso bem claro, ele ora ao Pai dizendo: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário, porque eu perdi. E isso está em Salmo 51, 12. Meus irmãos, aí está falando do pecado. O pecado tira a alegria da salvação. Veja bem que eu não estou falando da perda da salvação, eu estou falando da alegria, dos benefícios que esta salvação traz. Crentes que são salvos, mas que vivem como se essa salvação fosse algo tão ruim na vida da pessoa, porque vive de uma maneira tão... E quem sabe não seja de fato sequelas do pecado. Então não brinque com o pecado. Talvez seja essa a nossa conclusão aqui, meus irmãos. Qual é a aplicação que nós podemos tirar aqui, meus irmãos, desta mensagem? Porque daqui a pouco nós iremos participar da mesa do Senhor. Talvez você deva estar dizendo assim: não, pastor, tranquilo, sou santo. Pastor, eu vivo numa vida de consagração, pastor. Eu oro de manhã, eu oro na hora do almoço, de tarde e à noite. Eu leio a minha Bíblia todo dia, eu alimento, eu medito nela dia e noite. Louvado seja, eu estou bem, pastor, eu estou fortalecido, eu estou desfrutando desses benefícios. Louvado seja Deus. Então eu quero te encorajar a ajudar o teu irmão que anda triste, a você encorajar o teu irmão que caminha com você nesse caminho de fé e que você sabe que ele anda triste, de que existe uma alegria indizível e cheia de glória da parte desse Deus, e que você experimenta isso, e que ele também pode experimentar. Ajuda o teu irmão. Talvez a grande lição aqui é esta: precisamos na comunidade ajudar uns aos outros, porque não são poucos que sofrem, entristecem no nosso meio. Participa do culto, pastor, e vai embora para casa, e quando deita as lágrimas vêm, e ninguém ajuda, ninguém dá uma mão estendida. Os nossos irmãos puritanos, servos do Senhor do passado, tinham uma metodologia que eu tenho aprendido com eles. E a metodologia deles é esta: eles começavam a andar no meio da comunidade, e quando eles percebessem que havia algum crente triste, cabisbaixo, alguma coisa aconteceu, eles diziam assim: olha, você é amado por Deus. Uma palavra de incentivo. Isso não é motivo suficiente para você se levantar e isso te deixar feliz? Esta era a máxima dos puritanos. Deus amou você de tal maneira que deu o único filho dele para morrer por você. Você não crê nele? Ele não é a sua vida? Isso não é motivo para você ficar feliz, desfrutar desta bênção? Então, quem sabe você precisa imitar os puritanos, a ser bênção para o teu irmão. E talvez você que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, e sofre, e sente, e já tentou todas as terapias, todos os recursos da terra, fez uso até de medicamento. Eu não sou contra o uso de medicamento, mas não resolveu. A angústia ainda está aí no teu coração, a tristeza ainda é uma realidade. Se você ainda não veio para Jesus, aproveite este convite gracioso. É uma promessa universal que Ele chama a todos ao arrependimento. Venha para o Senhor Jesus, porque há felicidade plena para você.
Há uma alegria que não se explica humanamente falando, é algo que você sente. Somente Jesus pode, meus irmãos, completar o nosso vazio existencial. Mas nada nessa vida. Você pode ter todos os recursos desta terra, mas isso não trará felicidade para você. Acabamos de presenciar aí a morte de uma nobre jornalista, e ouvindo alguns depoimentos dela antes da morte, ela falando exatamente isso, que ainda ela estava na busca do sentido da vida. Quero crer que a graça a alcançou, só Deus sabe, mas a verdadeira busca do sentido da vida está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que Ele, pois, assim, nos abençoe, meus irmãos.